Olá, eu sou a Cristina. E eu sou o Bruno. Bem-vindos à nossa conversa. Saber aquela sensação de que o relógio da vida corre rápido demais e as coisas importantes, aquelas que a gente mais espera, parecem demorar uma eternidade para acontecer. Ah, sim. Quem nunca sentiu isso, né? Na carreira, na vida pessoal, até na nossa caminhada de fé. Exato. É uma impaciência que pega a gente. E hoje a gente vai mergulhar justamente nisso. Essa diferença que às vezes parece um abismo entre o nosso tempo, a nossa pressa, e um outro tempo, o tempo de Deus. Isso mesmo. Vamos tentar entender um pouco melhor como lidar com essa espera, com essa aparente demora divina, né? Trazendo algumas perspectivas, algumas histórias que podem, iluminar um pouco esse caminho. A ideia é encontrar um pouco mais de tranquilidade, talvez até um propósito nessa espera. Porque a gente olha para a nossa vida e, nossa, parece um piscar de olhos, né? 70, 80 anos, como dizem, voa. Daí vem essa urgência toda. Queremos tudo para ontem. É bem por aí. E é aí que a coisa fica interessante quando a gente traz a perspectiva da fé. Porque a percepção divina do tempo, ela é radicalmente diferente da nossa. Diferente como? Bom, no pensamento bíblico a gente encontra uma distinção muito útil, sabe? Que ajuda a clarear. Existem, digamos, dois tipos de tempo. Dois tipos? Isso. Primeiro, tem o Cronos. Esse é o nosso tempo do relógio, o tempo que a gente mede. Horas, dias, anos. O tempo sequencial, quantitativo. A gente vive imerso nele, dependente dele. Na Bíblia mesmo fala do longo tempo da ausência do dono da vinha ou do homem que estava doente há muito tempo. É esse tempo medido. Ok, Cronos, o tempo do relógio. Entendi. E o outro? O outro é o Kairos. Esse é diferente. Não é sobre quantidade, mas sobre... Qualidade. Sobre o momento certo. É o tempo oportuno de Deus, a janela de oportunidade, o instante decisivo para a ação divina acontecer. Não se mede com relógio, sabe? Está ligado ao propósito dele. Kairos, o tempo oportuno. Exatamente. Pense assim, Deus determinou os tempos Kairos certos para as nações. Ou quando Jesus diz que o tempo Kairos estava cumprido para começar seu ministério. É um tempo de significado. E veja bem, Deus criou o Cronos, o nosso tempo, mas ele é eterno, ele não está limitado por ele. Ah, sim. Aquela ideia de que, para ele, 1000 anos são como o dia de ontem, né? Isso, a perspectiva dele é imensa, transcende a nossa contagem. Faz todo sentido. Cronos e Kairos. Mas, vamos ser sinceros, quando a gente está aqui no Cronos, esperando, a pergunta que não quer calar é: por que essa demora toda? A pergunta de milhões. A gente lembra de histórias bíblicas, né? O povo de Israel. Séculos de escravidão no Egito, esperando a libertação com Moisés. Depois, 40 anos andando no deserto, 40 anos. Que poderiam ter sido, sei lá, bem menos, né? Pois é. E a tradição sugere que essa demora no deserto talvez tenha sido prolongada pela incredulidade deles, pela dificuldade em confiar, né? Mas, respondendo a sua pergunta sobre a demora, a perspectiva que a Bíblia oferece é que a demora de Deus, na verdade, não é atraso ou negligência. Não. O que é, então? É perfeição e paciência. O tempo de Deus está alinhado a um propósito maior que muitas vezes a gente não consegue enxergar daqui de baixo. Dizem que Jesus veio na plenitude dos tempos, no Kairos perfeito. E também que Deus é paciente, longânimo, não querendo que ninguém se perca. Então a espera pode ser um ato de misericórdia ou preparação. Exatamente. Pode ser as duas coisas. Pense em Moisés, que você mencionou. Ele não surgiu do nada. Ele foi preparado por anos e apareceu como líder no momento Kairos exato em que o poder do Egito estava, digamos, mais vulnerável, o que tornou a libertação possível. Foi um tempo oportuno dentro de uma espera muito longa. Nossa, visto assim, muda tudo. Muda mesmo. É aquela passagem famosa de Isaías, né? Os pensamentos e os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. É um contraste muito forte com o que aconteceu com Saul, por exemplo. Saul, o primeiro rei de Israel, certo?
O que aconteceu com ele? Isso. Num momento super importante, ele precisava esperar o profeta Samuel para oferecer um sacrifício antes de uma batalha. Mas Samuel demorou um pouco e Saul ficou impaciente, ansioso. E o que ele fez? Ele desobedeceu. Fez o sacrifício ele mesmo. Algo que não era para ele fazer. Agiu por conta própria, fora do tempo, por pura ansiedade. E essa precipitação, essa falta de confiança no tempo de Deus, teve consequências bem ruins para o reinado dele. É um alerta forte, sabe? Nossa, que história! Um alerta poderoso mesmo sobre a nossa pressa. E pensar que o próprio Jesus, ele também operava dentro de um tempo divino específico, né? Com certeza. Ele mesmo dizia coisas como, a minha hora ainda não chegou. E depois, no momento exato, ele anunciava, é chegada a hora. Havia um tempo determinado, um kairós, para cada passo da missão dele. Isso realmente mexe com a forma como a gente encara as nossas próprias esperas, né? É profundo. E olha, falando em tempo oportuno, preciso pedir rapidinho a sua ajuda para compartilhar esse nosso bate-papo, deixar seu like aqui e se inscrever para receber mais conteúdos como este. Ah, e se puder, deixe uma palavra de positividade aí nos comentários. A gente agradece muito. Bom, então entendendo essa dinâmica toda, Cronos, o nosso tempo, Kairos, o tempo de Deus. A grande questão é, como a gente vive o nosso dia a dia, o nosso Cronos, enquanto espera o Kairos? Como lidar com essa ansiedade na prática? Ótima pergunta. A partir dessa compreensão, a gente pode tirar alguns princípios bem práticos, sabe? O primeiro, e talvez o mais fundamental, é confiar e descansar. Confiar e descansar. Significa cultivar essa fé no plano maior de Deus, mesmo sem entender todos os detalhes, todos os porquês. É encontrar um lugar de descanso nele, especialmente quando as coisas ficam difíceis, sabe? A esperança cristã na vitória final de Deus, lá na frente, ajuda muito nisso. Faz sentido. Confiar mesmo sem ver tudo. Qual seria o segundo? Segundo, usar bem o nosso tempo, o nosso Cronos. Já que ele é limitado, é breve, vamos usá-lo com sabedoria, com propósito. Viver de forma significativa. O que isso quer dizer? Servir a Deus, priorizá-lo, amar as pessoas ao nosso redor, orar, estudar a palavra, aproveitar bem cada dia, né? Como dizem, remir o tempo, porque os dias podem ser maus. Gostei disso, viver o presente com intensidade e propósito. E o terceiro? Terceiro, discernir as oportunidades. Ficar atento, sabe? Aos momentos kairós que Deus pode estar colocando no meio do nosso Cronos. Podem ser tempos de mudança, portas se abrindo, decisões importantes a tomar, momentos que pedem nossa atenção, nossa resposta. É preciso ter sensibilidade para perceber essas janelas. Estar atento aos sinais, aos momentos decisivos. E tem mais algum? Sim, um último ponto importante. Agir agora nas questões espirituais. Não ficar adiando decisões de fé, de compromisso com Deus. O chamado para se voltar para Ele é sempre hoje. Hoje é o dia da salvação, né? Evitar que a espera, ou mesmo a nossa procrastinação, endureçam o coração. De forma ativa, colocar nossos tempos nas mãos dele. Uau, que resumo prático! Confiar e descansar, usar bem o tempo, discernir as oportunidades e agir agora no que é espiritual. Isso organiza muito as ideias. Que bom! A ideia não é só esperar passivamente, mas confiar ativamente e viver o nosso Cronos com propósito. Sempre atentos aos movimentos de Deus. Exato. Essa distinção entre Cronos e Kairos realmente ajuda a gente a reorientar nossa perspectiva sobre a espera. Com certeza. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão, talvez um pouco provocativa. Manda. E se essa espera toda não for só um intervalo? Um tempo perdido. E se for, na verdade, um período ativo de formação, de preparação? Como assim? Talvez esse tempo que a gente sente como demora seja, na verdade, o tempo que Deus está usando para nos moldar, para nos tornar as pessoas que Ele precisa que a gente seja, para poder receber e viver bem aquilo que Ele tem para nós lá na frente. Nossa! A questão então vira outra, né? Não é só quando vai chegar, mas sim como eu estou usando o meu Cronos, o meu hoje, para me preparar para o Kairos, o tempo certo que Deus tem reservado para mim. Que pensamento forte para a gente levar.
como estamos nos preparando no nosso tempo para o tempo dele. Muito obrigado por essa conversa. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom refletir sobre essas coisas. Preciso fazer um pedido rápido aqui. Se esse bate-papo está sendo útil, fazendo sentido, considere compartilhar com mais gente, deixar seu like, se inscrever aqui no canal para acompanhar outras conversas assim.